Hoje eu vou falar de 3 assuntos aparentemente desconexos, mas quem acompanhar até o final vai entender esse paralelo entre Copa do Mundo, mais precisamente o nosso tetra ali em 1994, com essa Copa que está acontecendo neste exato momento, e empreendedorismo, mais precisamente empreendedorismo digital, e o jeito certo de fazer oração. Caraca, cara, que salada mista. Eu vou discorrer sobre esses 3 assuntos e fazer um paralelo que eu acho muito pertinente para pessoas que estão empreendendo no digital, pessoas que têm negócios, né, e querem ganhar a Copa do seu negócio, ou seja, ser campeão, ter vitória, ter êxito. E o que a Copa do Mundo de 1994 e talvez até a Copa deste ano pode nos ensinar através deste elemento, oração. O jeito certo de fazer oração. Vamos tentar misturar todos os assuntos, será que eu vou conseguir? Me acompanha, se você gosta desses assuntos, eu não vou dizer Copa do Mundo, mas empreender no digital, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, me acompanha porque esses são os assuntos que eu trago. Não Copa do Mundo, não jogo de futebol, mas nesse vídeo eu resolvi fazer esse paralelo, pegando esse elemento que eu, como estudioso de teologia e filosofia já há 14 anos, gosto muito, e assim compartilhar com vocês, então, como que eu enxergo esse assunto que eu vou trazer aqui meio misturado nessa salada mista. Vamos lá. 1994, o Brasil foi tetra. Você se lembra disso? Eu era jovem ainda, novo, moleque. Talvez você era mais novo ou mais velho, mas foi muito emocionante, né? Quem pôde presenciar a gente indo ali para a disputa dos pênaltis, contra a Itália, e a gente ganhou essa Copa do Mundo, principalmente ali com os protagonistas Bebeto e Romário, e vários outros jogadores que eu nem lembro o nome de todos. Era uma seleção, era um grupo muito forte e muito unido. Isso tem muito paralelo com o que eu vou trazer aqui. E a gente ganhou aquela Copa do Mundo. Mas o que poucas pessoas percebem é que naquela época a gente estava com o país numa situação muito triste. Por 2 motivos fundamentais. O primeiro e o maior de todos é que o Brasil estava em crise. A gente estava vindo ali de um momento de hiperinflação, então estava todo mundo sem dinheiro. O brasileiro estava triste, estava amargurado. E também por uma segunda coisa que ainda foi o estupim, né? Aquilo que assim que realmente fez os brasileiros chorarem, se desesperarem, que foi a morte do nosso ídolo naquela época, Ayrton Senna, um dos maiores esportistas que o nosso país já teve. Ele morreu bem próximo ali, um pouquinho antes da Copa acontecer, né? Inclusive no final da Copa fizeram uma homenagem, estenderam uma bandeira, né, em homenagem ao Ayrton Senna, foi uma coisa muito bonita. Agora o ponto é o seguinte, tem uma série na Netflix, que eu assisti recentemente, inclusive, como a gente tá nesse clima de Copa, né, a gente acaba se interessando, assim, por esses assuntos, né? E aí a gente assistiu, eu e a Paty assistimos, e é impressionante ver alguns pontos que hoje em dia estão mais raros, estão mais escassos. Se você pega na fala de alguns jogadores, sobretudo ali do Bebeto, por exemplo, né, que ele fala muito assim, cara, a gente precisa levar esse título pra nação. O povo tá triste, o povo tá precisando desse título. A gente vai levar alegria para as pessoas do nosso país. Isso é dito não só por ele, como também por outros jogadores, coisas mais ou menos nesse sentido, né? Essa preocupação, esse interesse, essa vontade real, esse desejo real de levar alegria para a população através do ganho deste título da Copa do Mundo até então. Pega essa informação, isso é muito relevante para o nosso assunto aqui. Hoje, eu vejo, e você também percebe isso, se você não percebe isso com clareza, você vai concordar comigo, talvez vai começar a enxergar isso com mais clareza a partir de agora. Cada vez mais, agora que a gente está em 2026, né? As pessoas, elas têm muito mais um olhar egoísta, ou seja, um olhar e uma vontade de eu ser o cara, eu ser o melhor de todos, eu ganhar muito dinheiro, eu ser famoso. Coisas que naquela época não era assim, porque a gente nem tinha redes sociais, né? Então a gente tinha poucos famosos, poucas pessoas com muita grana e tal. E a população era, né, uma média. Lógico que tinha os empreendedores também naquela época e tal, mas não era uma coisa assim como é hoje, essa vaidade, essa vontade de possuir, de ter. Tinha, mas não era com a intensidade que há nos dias atuais, né? E isso não vai ser só no empreendimento, não vai só para quem é profissional, para quem tem negócios. Isso também, claro, vai estar muito expresso ali nos jogadores dos times de futebol, né? E no time do Brasil, será que isso acontece? Você acha que os jogadores hoje, eles têm mais um desejo, assim, deles serem os melhores, deles se destacarem? Será? E aí vem a reflexão, né? Eu não tô dentro do coração de cada jogador para saber o que eles pensam, né? Isso aqui é um exercício mental que a gente pode fazer. Será que existe neles um desejo, assim como existia lá em 1994, um desejo de, cara, a gente precisa ganhar esse título para alegrar o nosso povo? O nosso povo está sofrendo aí com esses escândalos de corrupção, todos esses problemas que a gente vê aí todos os dias nos noticiários. Tem um lance lá do Banco Master, né, o judiciário e esse negócio aí dos políticos, enfim. Cara, vamos ganhar esse título para alegrar o nosso povo. Eu não vou entrar no mérito aqui se essa é uma forma inteligente de trazer alegria pro povo. A questão não é isso. A questão é a intenção dos jogadores. Eu me pergunto, será que lá, no coração deles, tem essa intenção até de forma mais forte do que o desejo e a vontade de se destacar, de ganhar mais dinheiro, de ser o popstar, de ganhar mais seguidores, de fazer conteúdo para as redes sociais e ali ganhar patrocínio e todas essas coisas? O que será que tem de forma mais
forte, mais patente dentro de cada jogador? Será que é esse desejo de alegrar o povo ou será que é essa questão do destaque, de ser o melhor, né? Não sei, mas é uma coisa pra gente pensar. E agora, entrando nessa questão da forma de fazer uma oração, né? Agora eu quero entrar mais aqui num assunto falando com você que é empreendedor, que tem um negócio. Eu acho que todo mundo que tem um negócio ou que está começando um negócio, seja físico, mas aqui para os meus inscritos, né? Principalmente quem está criando um negócio pro digital, não tem uma pessoa sequer que não quer entrar nesse jogo para ganhar. Nem todos querem ser o melhor, nem todos querem ser o campeão, mas todo mundo quer a vitória. A vitória é o êxito, né? É você ter sucesso naquilo que você se comprometeu, naquilo que você se predispôs a alcançar. E aí muitas pessoas recorrem a filosofias, conhecimentos, como por exemplo, lei da atração. Se eu pensar naquilo que eu quero, meu negócio de sucesso, muito dinheiro na minha conta, Ferrari na minha garagem, estou morando num apartamento luxuoso, aí eu tenho mais chances disso acontecer. Tem muitas pessoas, as mais religiosas, que têm o hábito de: Senhor, Pai, abençoa as minhas vendas, que hoje venda muito, que o meu lançamento que eu estou fazendo seja um sucesso, que muitas pessoas comprem. E eu vi isso a minha vida toda, de N pessoas. Talvez você faça uma dessas duas coisas, né? Seja visualização, seja oração. Talvez você conheça pessoas que vivem falando disso. Não, você tem que ter metas, né? Você tem que visualizar, você tem que ter visão para atrair isso para sua vida. Não, tem que estar abençoado por Deus, tem que pedir para que as coisas aconteçam, para que a gente prospere, etc e tal. Beleza. Todas essas linhas, elas são bastante materialistas, se você parar para analisar, porque ela está focada no eu. No eu não, no ego, né? Então por isso que até vem a palavra aí, egocentrismo, o ego como centro. Então, tanto na visualização quanto nessa oração, você percebe que é um pedido, é uma busca, é um desejo, é um querer para a minha autossatisfação. Não, Victor, mas é que daí se eu tiver dinheiro eu posso ajudar as pessoas, tal, tal. Tá bom. Tem essa justificativa, essa desculpinha aí que o povo dá e tal. Mas no fundo, você quer viver mais confortável, né? Você quer ter uma casa boa, um carrão, você quer viver mais tranquilo e tá tudo bem, tá? Se a gente parar para analisar, e agora vem o paralelo, né? Eu vou trazer um elemento surpresa aqui ainda no final. Me ocorreu aqui na cabeça agora. Já que o assunto é Copa do Mundo, é campeonato, é ser campeão, além dessa questão do tetra, dos jogadores da seleção de hoje, dessa questão da oração e o que isso tem a ver com o empreendedorismo digital, eu vou trazer mais um elemento ainda no final desse vídeo. Elemento surpresa, elemento bônus. Você vai ter um bônus aqui no final do vídeo. Tem mais um elemento nessa equação para você pensar. O que eu tô falando aqui, gente, é soltando palavras, para você refletir, se fizer sentido. Pode ser que você fale assim, esse cara é meio louco, nada a ver com o que ele tá falando. Beleza, ignora. Mas, caso contrário, pense no que eu tô te falando. Tá, vamos lá. Vamos agora fazer um paralelo. Como que eu posso ser vitorioso no meu empreendimento? Como que eu posso ter sucesso? O que aquela Copa de 1994 pode me auxiliar com isso? Perceba. Se lá, quando os jogadores, eles tinham uma intenção verdadeira, e você sente verdade, se você assistir esse documentário da Netflix, acho que tá na Netflix, sem fazer merchan aqui pra Netflix, mas é Netflix, tá lá o Tetra 1994 e tal. Se você assistir, cara, quem é mais sensível sente verdade do que a maioria daqueles jogadores estão falando. A gente quer deixar o povo feliz, a gente precisa levar esse campeonato para alegrar o nosso povo. Essa é uma oração. Essa é a oração. Essa é a forma correta da visualização. Essa é a forma que as coisas não só podem acontecer, como faz com que a gente encontre um real sentido da vida. Então, ao invés, pegando agora esse paralelo, ao invés de eu ficar visualizando as vendas acontecerem, eu abrindo aqui minha ferramenta aqui, ai, vai, vendeu muito, deu certo. Olhando lá para quem mexe com tráfego, né? No meu gerenciador de anúncios lá no Facebook, no Meta, eu vou lá, não, deixa eu ver como é que tá as vendas hoje aqui, se tá convertendo. Ai, vai tá convertendo, tal. Ao invés disso, conselho de amigo agora, eu vou falar como eu faço, tá? E também vou falar dos benefícios de você agir nessa linha que eu percorro. E se a gente tivesse orações no sentido de: Senhor, que esse meu produto que eu tô lançando, que esse negócio que eu estou montando, ajude muitas pessoas. Que isso aqui leve solução para as pessoas, leve alívio para as pessoas, leve esperança para as pessoas. Abençoa os meus atos, abençoa esse vídeo que eu tô gravando aqui, para que as minhas palavras façam bem para as pessoas e para que as pessoas tenham uma vida melhor, seja uma vida mais prática, uma vida mais saudável, mas me abençoa, me dê forças, me dê sabedoria, me dê inteligência para que eu consiga colocar isso no mundo. Se a minha visualização, ao invés de ser as minhas vendas acontecendo, se a minha visualização fosse pessoas felizes, os meus clientes satisfeitos, o mundo mais feliz, o nosso país mais feliz, as pessoas mais... Se minha visualização fosse assim, perceba que aqui eu saio do meu egocentrismo, ou seja, não sou eu mais o ponto focal, e sim o outro, os outros, as pessoas. E se a gente pegar agora um link, né? O que nos foi pedido pelo maior de todos, né? Amai-vos uns aos outros. Deus em primeiro lugar e o seu irmão. O que seria isso? Se Deus está em todos, quando eu ajo nessa direção, o que está acontecendo aqui? Eu estou cumprindo o real objetivo da vida, que não é ganhar o campeonato, que não é ganhar 1 milhão, nem 5 milhões, nem 10 milhões, mas é servir. Eu já falei isso e falo,
E vou falar sempre, porque esse é um assunto que a gente pensa, né? Talvez você fale assim, mas faz sentido. Comenta aqui abaixo se você acha que faz sentido o que eu tô falando. Eu ainda não trouxe o elemento surpresa aqui, vou trazer. Né? Faz sentido isso aí, nossa, que legal. E aquilo até nos empolga às vezes, ou nos inspira às vezes, por um dia. Mas depois, a gente, na sociedade, na mente coletiva, a gente volta a fazer os nossos afazeres, e daqui a pouco a gente nem tá lembrando mais dessas palavras bonitas, né? A gente tá trabalhando de novo para ser campeão, para ser o melhor, para ter dinheiro. E, novamente, a gente esquece da nossa intenção, que seria a melhor de todas, que é agir e trabalhar muito para o bem de todos aqueles que terão contato com a minha empresa, com o meu serviço, etc. Eu acredito que se a nossa seleção de hoje voltasse a pensar assim, estou aqui, né, talvez até cometendo um julgamento, né, como se eles não estivessem pensando assim. De novo, repito, não estou dentro do coração de cada um para saber qual a intenção de cada um, né? Mas se eles tivessem esse fervor que houve lá em 1994, eu acredito que a gente teria muito mais chances de ganhar. O elemento surpresa, que sem ele nada acontece, não é só ter boas intenções, é preciso treinar. Treinar. O que é o treinar? É todo dia você ir lá e se esforçar para cumprir esse seu desejo. Qual que é o seu desejo? O bem de todos, o bem dos meus clientes, o bem das pessoas da minha equipe, que o meu trabalho, que as minhas ações sirvam para que essas pessoas fiquem mais felizes, tenham uma vida melhor, mais saudável, mais harmônica, whatever. Depende aí do que é o seu produto, o que é o seu serviço. Primeiro, criar isso no plano das ideias, mas depois materializar isso no plano físico, fazendo, agindo, treinando. Vai gravar um vídeo? Não vai ficar tão bom, mas grava de novo e vai fazendo. Tá criando um produto, tá fazendo uma página, não vai ficar tão bom, mas na próxima que você for fazer vai ficar melhor. Como você dá aula, como você escreve um livro, como você cria um software. Sempre que você estiver fazendo e trabalhando, cada vez que você faz, você vai ficando melhor. Isso é o treino. E por que o treino é importante? Aqui eu chamo a atenção de alguns religiosos que ficam muito na oração, só pedindo, né? Mas pouco se dedicando, tendo disciplina para treinar. Chama a atenção porque se você parar para analisar, lá na Bíblia, todas as vezes que Jesus ia fazer um milagre, ele pedia para o homem fazer alguma coisa. Na verdade, até antes mesmo. No Velho Testamento, Deus também pedia para que o homem fizesse a sua parte. Né? Desde bater um cajado numa pedra para sair água, desde o cego ir até uma fonte para limpar os olhos. Então, ele precisa ir até a fonte. Jesus, né, gospe lá, vai até a fonte. Ele tem que fazer a parte dele. Vai até a fonte e lave os olhos. Ele não podia só fazer assim e ele já abriu os olhos? Poderia. Mas por que esses detalhes que muitas vezes passam despercebidos ocorrem? Para deixar claro o seguinte: ele faz o milagre, mas você, como homem, tem que fazer a sua parte aqui no plano físico. Até quando ele vai ressuscitar Lázaro, as pessoas não percebem isso, né? Ele vai ressuscitar Lázaro, Lázaro está dentro daquela caverninha lá que tem uma pedra na frente. Ele pede para os homens tirarem a pedra da frente, ele entra lá na caverninha, ressuscita Lázaro, sai de lá com o Lázaro vivo. Ou seja, ele não poderia, com o poder da mente dele, fazer e a pedra simplesmente iria para o lado, ele poderia fazer isso, mas ele não fez, ele pede para o homem tirar a pedra. Então os soldados vão lá, soldados, sei lá, os amigos dele vai lá, tira a pedra. Então o homem tem que fazer a sua parte. Então é preciso treinar, pessoal. A intenção é bacana, tem que sim querer o bem de todos, né? Tirar um pouco do seu egocentrismo e trabalhar nessa linha, mas isso não significa que você não vai precisar se esforçar e treinar e trabalhar todos os dias, isso é o mais importante. Agora, para finalizar, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve, compartilha com alguém que você acredita que pode estar precisando de uma mensagem como essa. Qual que é o lance aqui? E aqui que muita gente também vacila, e eu me incluo nessas pessoas. Viver nessa razão, nessa forma de pensar, não garante sucesso absoluto. Eu não estou querendo dizer que se você agir nisso, você vai ficar rico. Aí sim as coisas vão funcionar, vão destravar. Sim, as chances aumentam drasticamente. Por que aumenta drasticamente? Porque você vai perceber que a sua saúde melhora, a sua disposição melhora, a sua espontaneidade melhora, porque não é mais só você e o seu cérebro, tem uma força também que está passando através de você. Então você se torna essa pessoa mais magnética naturalmente. Não porque você está treinando os gestos, a forma de falar, ou então quando você está tendo ideias que o seu cérebro está ficando melhor em combinar as coisas, você está ficando mais criativo, não. É porque tem uma força te usando, porque a força te reconhece como um instrumento aqui. De novo, não garante que aí você vai ser milionário, rico, mas acontece uma coisa maravilhosa. A cada dia que passa, você percebe que já é tão gostoso você agir nessa direção, fazendo as coisas por este objetivo. É tão sublime, é tão esplendoroso você perceber que há uma força com você, te guiando, passando através de você, que só isso já vale toda a pena. E chega um ponto que você fala assim, quer saber? Tô tão feliz com a vida, tô tendo uma noite de sono tão gostosa, acordo tão bem-humorado, fico tão animado com as minhas ideias, tô amando tanto trabalhar e servir as pessoas, que eu nem ligo mais se eu vou ficar milionário, bilionário, isso aí pra mim nem é mais importante como era antigamente. E aí, é nesse momento que tudo vem pra você. Como é dito lá, buscar em primeiro lugar as coisas do alto, e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Seleção brasileira, que vocês busquem em primeiro lugar as coisas do alto, para que não sejamos campeões, mas para que o povo se alegre
com o jogo de vocês. Que nós, nos nossos empreendimentos, possamos ter essa intenção não egocentrista, mas altruísta, para que assim possamos colher os frutos da maravilha que é agir nessa direção. Buscar em primeiro lugar as coisas do alto e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Esse é o meu recado do dia de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like, compartilha e a gente se vê numa próxima aventura!